Alô, vocês, estamos de volta no nosso curso de Direito Eleitoral, falando sobre financiamento e prestação de contas nas campanhas eleitorais. Bom, nós estávamos falando na aula passada sobre os limites de gastos. E agora nós vamos iniciar essa aula com as sanções pela extrapolação do limite de gastos. A pergunta é: qual a sanção aplicada caso o candidato venha a extrapolar o limite de gasto? Sem prejuízo de outras sanções, se o candidato gastar recursos além do limite estabelecido pela lei ou pela agremiação partidária, ficará sujeito, atenção, letra A, multa no valor de 100% da quantia que ultrapassar o limite em lei, o limite estabelecido em lei. Então, se ele ultrapassou o valor de R$100, por exemplo, ele pagaria uma multa de R$200. Se ele ultrapassou o valor de R$1.000, ele vai pagar uma multa de R$2.000. Essa é a primeira sanção. A segunda sanção é a apuração de eventual responsabilização por abuso do poder econômico, na forma do artigo 22 da Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades. O artigo 22 da Lei Complementar 6490. Nessa aula, eu vou dar uma palhinha, vou dar uma amostra de uma petição de impugnação de registro da candidatura. Foi feito o pedido, nós vamos mostrar para vocês. Prestação de contas das campanhas eleitorais. Primeira pergunta é: quem deve prestar contas? Evidentemente que são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral os candidatos eleitos e não eleitos. O candidato concorreu, se registrou, abriu conta, conseguiu o recibo, ele tem que prestar contas às campanhas eleitorais, tendo ele sido eleito ou não eleito. Os partidos políticos, evidentemente, porque recebem recursos do fundo partidário, recursos privados, e as coligações. Qual o prazo, professor Franklin, para a prestação de contas final de campanha? Qual o prazo para a prestação de contas final, prazo derradeiro? Deverão ser prestadas contas da movimentação financeira, receitas e despesas da campanha eleitoral até o 30º dia após a data da eleição. Atenção, 30º dia após a data da eleição. Como nós vamos provavelmente ter uma eleição em novembro, se tudo der certo, ela será o primeiro turno em 15 de novembro e o segundo turno dia 29 de novembro, nós teremos que contar 30 dias, 30º prazo, 30º dia após a data da eleição ou a data do segundo turno, se houver, evidentemente. Na próxima aula nós vamos falar os candidatos. Acaso os candidatos ou partidos políticos não prestem contas no prazo legal, qual deverá ser o comportamento da Justiça Eleitoral? Mas a gente vai falar na próxima aula. Agora, eu prometi, vou dar uma palhinha rápido de um modelo para vocês de registro de candidatos, impugnação feita pelo Ministério Público Eleitoral por falta de condições de elegibilidade. Como é que eu faço um modelinho? Eu queria mostrar para vocês um modelo que eu, como promotor eleitoral, fiz e até hoje tenho. Diz basicamente o seguinte: excelentíssima senhora doutora juíza eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de São Sebastião da Boa Vista, no estado do Pará. Ministério Público Eleitoral de primeira instância, representado nesta zona pelo promotor eleitoral infraassinado, coloquei aqui a portaria de designação, vem perante Vossa Excelência a impugnar o pedido de registro de candidatura de Petrônio Severo a vereador nas eleições de outubro deste ano, sob legenda do Partido Libertador, pelas razões de fato de direito expedidas. Como se vê do edital publicado no Diário Oficial do Estado, ou afixado no rol da entrada da zona eleitoral, no dia tal, o Partido Libertador requereu, no dia tal, o registro da candidatura do senhor Petrônio Severo ao cargo de vereador, nas eleições de outubro, vindouro. Naquela época a eleição se realizava em outubro, agora nós estamos realizando a eleição em novembro, por conta da pandemia, faz ter sido escolhido na convenção partidária realizada no dia tal, como se vê da respectiva ata. O referido candidato, comprovado com uma certidão em anexo,
não é eleitor desse município. Então, isso é uma causa de inelegibilidade, não preenchendo assim as condições de elegibilidade expressamente previstas no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Como efeito, o citado preceito constitucional requer que o candidato tenha domicílio eleitoral na circunscrição, não confundir domicílio eleitoral com domicílio civil, o que não ocorre em relação ao impugnado. Isto posto, assim, por esse motivo, a presente impugnação se fundamenta no artigo 3º, caput da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 90, para impugnar o pedido de registro da candidatura de Petrônio Severo ao cargo de vereador pelo Partido Libertador nas próximas eleições, pelo que o impugnante requer a notificação do impugnado na sua própria pessoa e de seu partido na pessoa de seu presidente para contestarem querendo a presente requer o alegado com os documentos inclusos e espera, ao final, seja a impugnação julgada procedente para fim de ter indeferido o pedido de registro de candidatura mencionada. Nesses termos, pede deferimento a data, o local, Franklin Lobato Prado, promotor eleitoral da 48ª Zona. Pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?